Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Diga assim comigo: houve silêncio no céu. Amém? Quando os céus fazem silêncio. A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês tem como tema o que eu aprendi com o silêncio de Deus. Amém? Pode tomar o seu lugar. Nós bendizemos a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Quero a atenção de todos vocês, o carinho de todos para com a palavra de Deus. Queridos, há momentos em que Deus pode ficar em silêncio nas nossas vidas. A despeito das nossas orações, clamor, intercessão, podemos jejuar, subir no monte, descer do monte, e muitas vezes Deus vai fazer silêncio. Silêncio no que concerne a revelação do propósito dEle, da vontade dEle, da direção. Creio que todos aqui em algum momento já passaram por isso que eu estou falando. Quando buscaram Deus, quando em oração pediram: Senhor, mostra qual é a tua vontade. Mostra, Senhor, qual é a tua direção. Ou simplesmente você está dentro de uma situação onde você não entende por que isso está te acontecendo. Você não consegue encontrar motivos, razões para que algo esteja acontecendo na tua vida. Então você, em oração, pergunta para Deus: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam? Quantos aqui, não precisa me responder, mas quantos aqui já passaram por esse momento? Desde uma oração simples, quando você pergunta: Deus, por que isso está acontecendo? Eu não entendo, Senhor. Ou orações profundas, onde você mergulha tua vida, se prostra e chorando, quase que sem conseguir expressar em palavras, você diz: Deus, eu não estou entendendo. Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? E de repente o que vem não é uma resposta, o que vem não é uma direção, o que vem é um silêncio. Silêncio de Deus, silêncio dos céus. Deus não fala por quê. Deus não mostra a razão. E muitas vezes, mesmo você buscando a direção e pedindo: Deus, qual é o próximo passo, o que eu devo fazer, qual é a tua direção, eu quero saber qual é a tua vontade. E de repente os céus se mantêm em silêncio. Podemos chamar esses tempos de temporadas, de estações de silêncio, aonde os céus parecem estar totalmente alheios ao que está acontecendo na nossa vida. Parece que Deus se esqueceu. Parece que Deus está ocupado, cuidando de alguma coisa. E portanto Ele não pode nos responder, não pode falar conosco. Temporadas de silêncio. Existem pelo menos, queridos, 3 razões que podemos identificar na palavra de Deus, pelas quais Deus pode fazer silêncio. Deus não responde, Deus não fala qual é a sua vontade, Deus não aponta qual é a direção que Ele tem para nossas vidas. E nós não temos tempo para discorrermos a respeito dessas 3 razões, porque são profundas. Nós teríamos que ter um bom tempo aqui para refletir em cada uma delas. Mas eu quero nessa noite compartilhar com vocês o que para mim pessoalmente seja talvez a primeira razão que nós precisamos aprender. Por que os céus fazem silêncio muitas vezes nas nossas vidas? Porque muitas vezes nós encaramos temporadas de silêncio, onde parece que não há manifestação de Deus, não há respostas dos céus
sobre a nossa vida. Nessa visão que nós compartilhamos aqui, que João teve no Apocalipse, na revelação de Cristo, ele vê um momento em que os céus permanecem em absoluto silêncio. Quer dizer, antes disso, em todo o tempo que ele pode ver nos céus é uma grande movimentação. Anjos se movimentando, amém? Várias espécies de anjos, vários tipos de anjos, querubins, serafins, arcanjos, os anciãos. Sempre há movimento nos céus. Sempre alguma coisa está acontecendo. E João está contemplando isso, porém agora ele traz uma revelação para nós muito importante quando ele declara: e houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. Agora veja, ele está na dimensão da eternidade. Ele não está no tempo. E no que concerne a dimensão da eternidade, onde Deus habita, onde Deus se move, se compararmos ao tempo do homem, a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos como um dia. Então não dá para a gente calcular, não dá para a gente contabilizar o que seria de fato, o que representaria em tempo essa meia hora de silêncio nos céus. Essa meia hora pode representar meia hora no sentido literal do nosso tempo. Um dia, uma semana, meses, quiçá anos. Porque um dia é como 1000, e 1000 como um dia. Então o tempo dos céus, o tempo da eternidade, não é como o nosso tempo. Por isso há algumas temporadas de silêncio que são mais curtas, são mais breves. Porém há outras temporadas que podem se estender por algum tempo. E isso muitas vezes pode gerar em nós insegurança, conflitos, abalos. E nos perguntarmos, por que Deus não responde? Por que Deus não mostra? Por que Deus não revela qual é a sua vontade nessa direção? Por que as coisas não estão ficando claras para mim, apóstolo? Ainda que eu tenha buscado Deus, ainda que eu tenha orado e até jejuado, e eu me volto para a palavra de Deus, porém eu não vejo uma resposta de Deus na minha vida. Perceba aqui nesse texto, que essa meia hora na verdade é um prelúdio. Um tempo de preparação para que algo muito grande se manifeste. Eu não sei se você me entendeu. Eu vou dizer de novo. E essa é a primeira razão, muitas vezes, porque Deus nos submete a temporadas de silêncio. Porque Deus está preparando algo muito grandioso, muito poderoso. E veja, no que concerne a esse tempo de silêncio, a preparação que Deus está fazendo, não é simplesmente em primeiro momento, em primeiro lugar, não é em relação às circunstâncias, às situações, mas é justamente a preparação que Deus está promovendo na minha vida e na sua vida. É quando Deus está nos submetendo, e esta é a primeira razão que eu quero que você entenda, e Deus vai falar com você aqui poderosamente por meio dessa palavra. Você vai receber uma chave poderosa de Deus na tua vida, e esse ensino que eu vou expor a você aqui não vai apenas servir para a sua vida, mas vai ser uma chave que você vai usar para abençoar a vida de outros, para ensinar a outras pessoas, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Essa é a primeira chave que você precisa entender, que muitas vezes quando Deus faz silêncio, é porque Deus está nos submetendo a uma temporada de preparação. Deus começa a tratar conosco na nossa vida, nos preparando para que de fato Ele possa posteriormente manifestar, revelar qual é a sua vontade, qual é a sua direção, qual é o seu propósito, para que nós estejamos em condições de cumprir esse propósito, de fazer esse propósito acontecer nas nossas vidas, debaixo do seu poder, debaixo da sua
glória. Por isso que muitas vezes Deus não vai responder, Deus não vai revelar a vontade, porque na condição em que você está, na situação em que você está, não ainda preparado, essa revelação pode se perder na sua vida, pode ser desperdiçada. Então Deus, antes de manifestar algo maior na sua vida, Ele vai te preparar para que você esteja em condições, como um vaso preparado, equipado, capacitado para manifestar a glória de Deus na sua vida. Então, antes de Deus fazer algo, escute-me por favor, antes de Deus fazer algo grandioso através da sua vida, Ele está construindo nas estruturas do teu ser algo poderoso, algo glorioso, e Ele faz isso muitas vezes em silêncio. Digam glória a Deus. Em silêncio. O silêncio dos céus na nossa vida, amados, por favor entenda isso. O silêncio de Deus na nossa vida não significa que Deus não esteja comunicando algo. Sempre no silêncio de Deus, Ele comunica algo. E o que Ele está comunicando muitas vezes é muito mais poderoso e necessário do que qualquer revelação que Ele possa trazer naquele momento que nós estamos questionando, perguntando. E o que nós precisamos fazer é confiar nessa obra que o Espírito de Deus está fazendo, nos preparando para a manifestação de uma glória maior de Deus nas nossas vidas. E eu quero que você entenda que muitos aqui nessa noite, Deus falou comigo, muitos aqui nessa noite estão nessa condição, estão exatamente vivendo uma estação de silêncio. E você pode estar perguntando: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não quer que eu cumpra a sua obra, o seu propósito? Será que eu estou fora da vontade de Deus?